Ela era bem mais jovem que a minha mãe, então ela criava situações para que o nosso pai ficasse com raiva da gente e não desse amor para a gente e cada vez nos afastasse mais dele. Então era eu e a minha irmã, assim, nós duas uma pela outra, assim, sabe? Porque o pai cada vez mais afastado, ela a ponto de, nessa época meu pai já estava um pouco melhor as condições, mas ela chegou a um ponto de botar cadeado na geladeira para a gente não comer. No começo não se tinha, porque era para a filha dela, logo ela engravidou e teve uma filha. E assim nós fomos levando. Até que um dia minha irmã estava com uns 14 anos, eu com 13, minha irmã não aguentando mais a situação, e a minha irmã também tinha arrumado umas amigas que eram meio envolvidas com drogas naquela época e tal, mas eu não sabia, ela meio que escondendo de mim. E um belo dia ela fugiu de casa, sem me avisar. Para mim assim foi terrível, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu já tinha para mim perdido meu pai. E a minha única irmã, de repente, me deixa de lado. Eu pensava, o que eu tenho? Ninguém fica comigo. E minha irmã foi embora, fugiu e não voltou mais. Ficou um bom tempo desaparecida até. E aí eu fiquei sozinha. E todas as coisas vinham para mim, né? Todas as raivas da minha madrasta vinham para mim. E assim eu fui levando a vida e comecei a estudar. Eu estava na oitava série, e naquela época a gente fazia as pesquisas na biblioteca pública. Não tinha internet. E aí eu tive que fazer um trabalho de fim de ano e tinha que ir na biblioteca no centro de Florianópolis, então eu combinei com um grupinho de amigas para que a gente fosse lá. Aí chegando lá, não apareceram as minhas amigas, nos desencontramos, eu fiquei parada esperando no local, e nisso um homem me abordou, um homem de uns 30 anos mais ou menos, e esse homem me elogiou, me disse que eu era muito bonita, que ele tinha um trabalho como fotógrafo, que ele me achou muito bonita, que gostaria de me levar para São Paulo, fez toda uma proposta. Eu, uma menina nova, burrinha, dancinha, já fiquei toda impressionada, porque a minha vida nessa altura, como eu falei, estava preto e branco, não tinha graça nenhuma. E aí, ele me fazendo aquela proposta, eu pensei, eu vou embora mesmo, vou cuidar da minha vida. E aí fiquei interessada, ele falou, vamos ali no barzinho, vamos sentar, vamos conversar. E nessa eu fui vítima do famoso Boa Noite Cinderela. Me colocaram algo no meu suco, colocou, você come, e eu só lembro de depois me acordar tarde da noite, seminua, numa casa desconhecida, onde eu tinha sido abusada sexualmente por esse homem, e assim foi terrível. Então eu chorei muito, e implorei muito para ele que me trouxesse de volta. Nós nem estávamos mais em Florianópolis, estávamos em outro lugar, outra cidade próxima. E aí, assim, eu creio que Deus já tinha um plano na minha vida, que Ele teve misericórdia, me levou. Eu com muito medo de ir para casa, porque a essas alturas meu pai já estava me procurando por tudo, eu imaginei, né? Então pedi que ele me levasse aonde a minha irmã morava, e ele me deixou lá. E aí chamaram meu pai, ele já tinha dado queixa na polícia, já tinha ido em hospitais, porque isso já era quase o outro dia. Eu sei que me levaram ao médico, constataram, né, que ele tinha me abusado e tudo. E aí a minha madrasta disse, não, ela foi porque ela quis. Ela saiu desse cara porque ela quis e agora que se arrependeu, quer voltar. Então, Adolfo, que era meu pai, você escolhe, ou a tua filha fica, ou eu. Aí meu pai disse, não, vou ficar contigo. Aí, o que vai fazer com a filha, né? Aí meu pai ligou para minha avó. Ligou para minha avó, falou que não dava mais para mim ficar em casa, porque a madrasta, a esposa dele tinha pressionado e tal. E a minha avó naquela época estava bem doente e falou, olha, eu não posso pegar ela para ficar com ela agora, uma jovem, é difícil, né, pessoa de idade. Então lembrou de um tio meu, que era pastor em Brusque.
filhas da nossa idade também. E aí meu tio disse, não, ela pode vir passar um tempo aqui em casa. Então eu fui para casa desse tio e ele falou, olha, o tio é pastor, né, cuida da igreja, mas você não é obrigado a ir na igreja, você fica à vontade, a gente vai estar cuidando de ti. E eu fiquei um mês, eu só queria ficar dentro do quarto e chorar. Como esquecida, né? Tem hora que a gente só quer chorar. E fiquei, aí a igreja ficava do lado assim da casa e eu escutava aqueles louvores. Então um dia eu resolvi, não, hoje eu vou na igreja de vocês, fui na igreja. Deus comportou meu coração, mas eu tinha muita raiva. Eu não conseguia perdoar meu pai, eu não conseguia perdoar minha madrasta, eu não conseguia perdoar esse homem, eu não conseguia perdoar minha irmã. Eu tinha muita raiva deles, eu tinha muita mágoa. E eu só chorava. E aí fui nesse culto e o Senhor meio que falou comigo, mas eu vim embora. E meu tio recebeu uma mudança na Assembleia de Deus, eles mudam, né, sabe? Mudam de cidades. E meu tio recebeu uma mudança e falou, olha, tu vai se mudar, tu vai ter que ir com a gente voltar para casa. Ele disse, não, eu vou com vocês. E aí ele começou a se despedir nas igrejas próximas. E aí fomos no culto em Tijucas. E nesse culto em Tijucas, eu fui junto com eles, mas eu confesso que eu não estava com muita vontade. E eu sentei bem no fundo, assim, bem atrás. E o pastor pregou uma palavra tão linda naquela noite. E no final, ele apontou para mim e ele disse, você, minha filha, hoje o rei manda te chamar hoje. Hoje o rei manda te chamar para a casa dele, para que você tome posse delas. Por isso que eu digo que a minha história é parecida com Mefibosete. E eu não resisti, saí correndo, entreguei minha vida para Jesus. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a pedir que o Senhor me ajudasse a perdoar, a liberar perdão para minha família. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você aqui muitas vezes sente essa mágoa. Às vezes é com algum familiar teu, com o esposo, com o filho, eu não sei. Não é fácil, mas perdoar é uma decisão que a gente tem que tomar. Não adianta a gente dizer, eu tenho que sentir, eu preciso sentir para perdoar. Não, você não vai sentir. Você tem que tomar uma decisão. Tomar uma decisão para ser feliz, porque quando você carrega uma mágoa, uma tristeza, não é o outro que você está prejudicando, é você mesmo. É você mesmo que sofre. É você que carrega um fardo pendurado atrás de você. Então eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse. E o Senhor foi me dando essa graça de perdoar, de esquecer. E aí eu fiquei mais um tempo com esse meu tio morando. E depois vim morar com a minha avó, até essa altura a gente estava melhor de saúde, em Itajaí. E aí comecei a estudar e conheci o meu esposo. Meu esposo, quando eu conheci ele estava no fundo do poço. No fundo do poço mesmo. Ele era viciado em drogas, traficava. A polícia estava meio em cima dele, mas ele ainda era de menor, não tinha sido preso por isso. E aí ele me viu na escola e falou, você tem alguma coisa diferente? Por que você é diferente? Eu falei, eu não sou diferente. E ele começou a falar, porque ninguém gosta de mim, porque meu país, minha mãe aquilo. Eu falei, não, mas Jesus te ama. E essa palavra, Jesus te ama, para ele, assim, foi a palavra-chave, assim, que ele tomou para a vida dele. E eu convidei para ir na igreja. Ele foi na igreja, aceitou Jesus também. E aí começou aquela mudança nas nossas vidas. Eu não tinha interesse nele, assim, na verdade, na época. Eu estava naquela alegria do primeiro amor com o Senhor e queria falar de Jesus para as pessoas. Mas, como dizem as minhas amigas, eu acabei ganhando ele para Jesus e para mim. Né? E começamos a servir a Deus juntos, nos casamos depois de 3 anos. E não foi fácil no começo, foi bem difícil. Muitas dificuldades. Por quê? Porque às vezes a gente colhe aquilo que a gente planta. E nós tivemos alguns erros na nossa vida que nós tivemos que colher e pagar o preço. Então nós decidimos que com os nossos filhos seria diferente. Que nós iríamos ensinar os nossos filhos. Como a Grace falou, no
por Deus, para que eles não vivessem aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente teve que sofrer. E nos esforçamos para isso, orando pelos nossos filhos, ensinando eles no caminho do Senhor. E para a glória do Senhor, os meus filhos hoje são bênção. Né? Os dois estão casados. A minha menina com 22 anos casou agora, no final do ano passado. É uma bênção nas mãos do Senhor. Meu filho é um engenheiro, serve a Deus. O Senhor tem assim presenteado eles com bênçãos maravilhosas, umas casas bonitas, coisas assim que Deus pode dar, porque eles foram fiéis a Deus, porque o Senhor nos ensinou isso. E tudo isso, queridos, porque um dia o Senhor me chamou e eu aceitei o convite, porque eu não sabia, mas eu tinha direito a uma herança. E essa herança, ela pertence a mim e a você, a nós que somos filhos desse rei. Porque essa história, eu li sobre isso, ela é como se Davi fosse Deus. E Deus, por amor a seu filho, Jesus, e por aliança que ele tem com Jesus, ele nos chama, né? Ele nos chama para tomar posse dessa herança, que nós temos direito de desfrutar. Às vezes você está sofrendo, às vezes você está vivendo lá em Lodebar, né? Lodebar, essa terra seca, essa terra de tristeza, quando na verdade o rei manda te chamar para comer continuamente na mesa dele. E na casa do rei só tem bênçãos, na casa do rei só tem coisas boas para te desfrutar. E às vezes nós não entendemos isso, queridas. O Senhor, Ele pega a gente e altera o roteiro da nossa vida. O que você está vivendo hoje não é o final. Ainda não é o teu final. Você não chegou no final ainda. Porque Deus faz uma guinada, Deus altera, Deus muda o roteiro da nossa vida. Basta nós darmos um passo do Senhor. Né? A Bíblia diz: pedi e dá-se gozar, buscais e me encontrareis. Então basta nós querer, é só nós bater e Ele abre a porta. O Senhor nos chama nessa tarde para te abençoar, queridos. O ano passado, no começo do ano passado, eu fui acometida de uma enfermidade, estava com 2 nódulos cancerinos no ovário. Os médicos apuraram para mim fazer a cirurgia, marcaram a cirurgia correndo, eu tinha que fazer essa cirurgia. E eu fui no anestesista, meio correndo, só que eu esqueci de autorizar a guia da Unimed. E na véspera da cirurgia, o médico me chamou e falou: tá tudo ok, a guia tá tudo certinho. Eu falei: não, eu esqueci, e agora? Ele disse: não, mas temos que operar e tal. Aí me deu um estalo: não, mas se eu não fui atrás dessa guia, se o Senhor não deixou, é porque o Senhor é poderoso para me curar. E aí eu confiei no Senhor, eu pensei: eu vou fazer um novo exame. E eu fiz um novo exame. E o médico mandava eu levantar, abaixar, fazer aquelas posições. E ele disse: não, mas não tem nada aqui. Como é que a senhora vai operar uma coisa que a senhora não tem? Glória a Deus, é isso que Deus faz, queridos. É isso que eu quero que você entenda, que na casa do rei nós temos todas essas bênçãos preparadas para nós, sabe? Eu sei que a Cida viveu um tempo em Lodebar, que não foi fácil, mas o rei mandou te chamar, e agora tu vais desfrutar, Cida, de todas as bênçãos que o Senhor tem para ti na casa do rei. Nós temos que viver como filhas do rei, aleluia, porque Deus é maravilhoso, mas para isso nós temos que entender que não adianta ficar remoendo, não adianta nós ficar pensando no nosso revés, naquilo que passou, naquilo que fizeram para nós. Nós temos que levantar a cabeça e dizer: não, eu sou princesa, eu sou filha de um rei, eu não tenho mais que estar olhando para essas coisas. Se você está em Lodebar, se o teu Lodebar é o teu esposo, se é uma situação financeira, se é um problema com um filho drogado, seja lá o que for que você esteja passando, hoje o rei manda te chamar. Hoje o rei manda te chamar para que tu te levante e venha desfrutar de um banquete que o Senhor coloca na tua frente hoje. Porque todas as coisas são para os filhos de Deus. Nós temos direito ao mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, querida. Se eu posso contar tudo que Deus tem feito na minha vida, o que eu passei lá em Lodebar, quando eu tinha que catar comida na feira, debaixo das barraquinhas da feira,
Mas hoje na casa do rei, eu como dos manjares, eu vou no restaurante que eu quero, glória a Deus, eu como do melhor. Lá em Montemar, eu morava numa casinha, queridos, vocês não imaginam, caindo os pedaços, o buraco no assoalho. Hoje eu moro num lugar maravilhoso. Algumas irmãs que conhecem já foram lá. Que Deus me deu, porque Deus é maravilhoso, porque Deus faz isso. Em Montemar eu não tinha o que investir. Eu vestia as roupinhas que sobravam da minha irmã, passava para mim, eu nunca tinha uma roupinha nova. Hoje, na casa do rei, eu visto aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Não quer dizer que a gente não faça a obra do Senhor, porque nós temos que fazer. Como a irmã falou, né, nós temos que devolver ao Senhor aquilo que é dele. E por isso Ele nos abençoa também, porque nós somos abençoadores também. E eu louvo a Deus por isso, não falo isso para me gloriar, queridos. Né? As irmãs aqui que me conhecem mais sabem disso. Mas o Senhor tem nos prosperado. O Senhor tem nos dado, sem medida, coisas maravilhosas. Tenho viajado esse mundo inteiro. Quando lá em Montemar eu passava embaixo da catraca de ônibus. Hoje eu ando de avião para lá e para cá. Viajo, vou viajar semana que vem, porque Deus é maravilhoso. Ele faz isso. Porque Deus é o dono do ouro, da prata, é o nosso Deus. Aleluia. Isso Ele quer fazer na tua vida, querido. Mas você tem que tomar uma posição de dizer, de reconhecer, como Mefibosete reconheceu, que você não é nada. Né? Mefibosete falou, mas eu não passo porque eu morro. Então nós temos que reconhecer que nós não somos nada, mas que Deus é tudo na nossa vida e que Ele pode todas as coisas. Né? É o Senhor que restitui, como restituiu para Mefibosete. Né? Davi mandou restituir todas as terras que eram do seu avô Saul para ele. E que todos os dias ele comesse na mesa. É tão lindo isso, né, queridos? Tão lindo. Saber, nós temos um Deus que faz isso na nossa vida. Um Deus maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso. Como eu disse, né, poder ficar contando até anoitecer. Tantas vezes o Senhor tem feito na minha vida. Mas porque eu aceitei um dia esse convite maravilhoso de estar na casa do rei. Aleluia! Quero convidar vocês a estar de pé agora. Eu queria pedir para o irmão colocar um louvor que eu trouxe. Eu queria que vocês meditassem nesse louvor, que é a continuação dessa história. Pode colocar aqui. Aleluia! A ficha chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que esse alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que achou na paz prometida e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E se me responder, o Senhor e a vida do Pai, ela de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é realidade, é nosso enxoto, lugar de favor. Davi pergunta a Ziba: fale mais que deste homem. Por favor, me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É agachado de seus pés, só consegue se arrastar. Não, a chama deste homem, pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que é seu vou devolver, vou restituir, e os sonhos
orando por você. Hoje o Rei manda te chamar para que você tome posse da tua herança, que te é por direito. Quantas querem receber? Vem até aqui que ele está orando por vocês, queridas. Eu não estou convidando você para mudar de religião, estou convidando para aceitar este convite do Rei, querido. Porque eu também não quero ser só um evangélico, eu não quero ser um católico melhorado. Eu quero ser filha do Rei, eu quero ser nascida de novo. Isso importa, sim, ser filha do Rei, para poder tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Se você crê, a partir de hoje você vai desfrutar desse banquete, dessa mesa posta que o Senhor tem colocado na frente de vocês. E vocês vão realmente desfrutar daquilo que Deus tem preparado. Porque Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele faz mais, Ele faz muito mais, aleluia. Queridos, vamos estar orando então. Senhor Deus e Pai querido, nesta tarde, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, por estas vidas, Pai, que tem aceitado hoje o teu convite, Pai, de estar, Senhor, continuamente, Senhor, na tua mesa, comendo do teu banquete, do teu manjar, Senhor. Que tu venhas até a vida de cada uma, Senhor, e derrame bênçãos sem medida, Pai. Eu profetizo na vida agora de cada uma, Pai, bênçãos sem medida, Pai. Tudo aquilo que elas perderam, Senhor, que tu possa estar restituindo agora, em nome de Jesus, Pai. Que elas tomem posse da sua herança, Pai. E nunca mais Lodebar, nunca mais lugar de tristeza, nunca mais a dor, Senhor. Nunca mais. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória nesta tarde sobre a vida de cada uma dessas irmãs. Para a tua glória, Deus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Deus é maravilhoso, queridos. Vocês possam realmente crer e desfrutar da bênção. Amém? Amém. Presente de Deus, né? Você poder olhar para a história de uma outra pessoa e ver que talvez a sua história não seja tão difícil, né? Teve alguém que realmente sofreu um pouco mais do que você. Quando a Aline ministrava, eu pude me identificar em algumas coisas. E eu disse, Deus, todo mundo tem o seu lugar. Sabe, aí nessa semana, Deus me deu a graça. Deu um momento. Nós estivemos aqui na quinta-feira, e saindo daqui, eu pude conversar com o meu amigo. Então, onde Deus falou tremendamente comigo. Eu pude dizer, uau, saí dali e eu disse, Deus, eu preciso que reavive algo em mim. Eu preciso voltar a sentar no meu lugar. Sabe, se essa sua palavra já falou comigo, e essa restituição, sentar na mesa do Rei, sabe? É só Ele que pode nos dar. Não é o nosso marido, não é o nosso pai, não é os nossos filhos, não é ninguém. É o Rei. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos estar nos discutindo. As meninas estão ali preparando essa mesas maravilhosas que a gente está desfrutando de um momento. Nossos amigos já fecharam as cortinas lá atrás para ninguém invadir a nossa intimidade. Então, depois você pode se dirigir, se servir, fica à vontade. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nas nossas visitantes, acho que deu para entender um pouquinho do que eu disse para nós falar, né? É um momento gostoso, é o nosso momento nosso com Deus. E agradeça a Deus pela noite com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e adorar ao Senhor. Ô Espírito Santo, nós te agradecemos por esta tarde. Senhor, por este momento de comunhão, por este momento de podermos aprender, Senhor, e olhar um pouquinho para dentro de nós, para as nossas necessidades, e saber, Senhor, que Tu és o supridor de todas elas. Senhor, que Tu não olha para as nossas deformidades, que Tu não olha para os nossos defeitos, para os nossos pecados, as nossas falhas, mas sim, Senhor, que Tu supre, que Tu cobre todas elas, que quando Teu Filho morreu ali na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas pisaduras, e Ele nos deu uma nova vida.
Pai, também coloco diante de Ti agora o nosso café, a nossa refeição. Senhor, que seja ao gosto de todos, que seja, Senhor, abençoado por Ti, e que cada um possa regozijar deste momento de comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade, podem ler